Olá, nós somos o PET Indígena do curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal do Amapá. Viemos apresentar o trabalho Meu Povo se Virou Como Podia, o PET Indígena e o Registro das Memórias Indígenas sobre a Covid-19. Este trabalho descreve a experiência do PET indígena com a coleta e publicação dos relatos indígenas sobre a Covid-19, que originaram o livro Fala Parente. A Covid-19 chegou entre nós. Uma coletânea que reúne 100 testemunhos indígenas que foram publicados no Facebook entre 21 de maio a 29 de agosto de 2020. O trabalho também analisa dois temas recorrentes nos depoimentos indígenas: a fuga das cidades e o uso da medicina tradicional na prevenção e enfrentamento da Covid-19. As coletas, transcrições, traduções e divulgação dos relatos nas redes sociais foram realizadas pelo PET Indígena com o apoio das próprias comunidades indígenas. Durante o período de coleta dos relatos, não realizamos deslocamento da equipe do PET Indígena entre as aldeias ou na cidade, a fim de respeitar as barreiras sanitárias e cumprir as regras próprias de cada aldeia e povo. No entanto, alguns petianos nas comunidades onde residem conseguiram acessar relatos de seus parentes. Os relatos publicados pelo PET Indígena ecoaram as vozes dos Apalai, Galibi-Calinã, Galibi-Maruorno, Caripuna, Palicó-Quainé, Tirió, Caxuiano e Wayampi, povos localizados no Amapá e norte do Pará, que deram seus testemunhos a partir das realidades vivenciadas em 11 aldeias indígenas, além das cidades de Oiapoque, Macapá, Belém, Brasília e São Jorge de L'Oyapock, na Guiana Francesa. Dada a diversidade e abrangência dos testemunhos indígenas, os relatos constituem um mosaico que pode ser olhado de diferentes ângulos e perspectivas. Aqui vamos destacar dois temas: a fuga das cidades e o retorno às aldeias. Os povos indígenas tiveram que criar suas próprias estratégias de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. Nossa análise destaca a fuga das cidades como uma atitude recorrente dos indígenas, que buscaram retornar para suas aldeias a fim de se proteger da contaminação, pois, naquele momento, acreditavam que a distância e o isolamento de suas comunidades seriam suficientes para protegê-los da pandemia que se alastrava no mundo. Com a chegada da Covid-19, muitos parentes que moram na cidade de Oiapoque deixaram suas casas e partiram para se isolar em suas aldeias, mas suas casas estão sendo invadidas, seus pertences roubados. Essa é mais uma problemática dos indígenas. Essa fuga também ocorreu das aldeias maiores para as menores, e em direção aos sítios e ilhas, dentro dos territórios. A fuga remonta à estratégia de sobrevivência dos antepassados indígenas, muito presentes no histórico de contato durante as pandemias que eles vivenciaram. Essa memória também está nos relatos. Mas nem todos os indígenas puderam retornar às suas aldeias de origem, por motivos que os prendiam às cidades, ou porque, em dado momento, a entrada nas terras indígenas foi fechada por decisão das lideranças indígenas, que temiam que o vírus pudesse chegar através dos parentes que regressavam às aldeias. O fechamento das aldeias, apesar de necessário, impactou muitas comunidades indígenas, impossibilitadas de sair para vender sua produção e acessar serviços. A cidade do Oiapoque, em especial, também sentiu o impacto do fechamento das aldeias, principalmente porque os indígenas são os grandes produtores de farinha, frutas e macaxeira na região, produtos que fazem parte da dieta alimentar da população local. A medicina tradicional. As comunidades indígenas recorreram à medicina tradicional ainda como forma de prevenção, antes do contato com o novo coronavírus. Com a pandemia, houve uma necessidade generalizada das comunidades indígenas de utilizar os remédios tradicionais. Muitos conhecimentos foram valorizados, compartilhados e passaram a ser reconhecidos, inclusive pelas gerações mais jovens. A recorrência à medicina tradicional não foi uma escolha das comunidades indígenas. Em muitos casos, tratou-se da única opção, uma vez que não havia profissionais da saúde, medicamentos ou orientação de como agir naquele momento, como citado em vários relatos. Ainda há muito que se investigar quanto à presença da Covid-19 entre as populações indígenas e os diversos impactos causados pela pandemia nessas comunidades. Certamente muitos serão aqueles que se debruçarão sobre tais temas. O que fizemos neste trabalho é mostrar como os relatos indígenas, reunidos no livro Fala Parente, a Covid-19 chegou entre nós, contribuem para que possamos compreender, a partir da perspectiva dos próprios indígenas, como o novo coronavírus afetou o modo de vida desses povos.
Deixamos aqui nossos agradecimentos a todas as comunidades indígenas e os nossos sentimentos àqueles que sofrem em virtude da pandemia e que perderam seus amigos, parentes e familiares para esse vírus. Muito obrigada.